Erika Hilton. Sim, sim, sim. Eu estava dizendo o seguinte, que no Esfarrapados, nesse meu último livro, esse é o cerne da minha análise, porque, veja, ao longo de pelo menos 500 anos, existe uma certa forma, muito provavelmente você pode remeter isso à pré-história, mas eu vou me ater ao que está em jogo nessa ocasião, considerando o nosso atual modelo de sociabilidade. Você tem, de muitas maneiras, o preceito, o falso preceito de que existem seres humanos que são superiores por natureza, que são biologicamente superiores. Ou seja, isso dá margem para uma abordagem biologista que tenta determinar que algum. Tem muito barulho, gente. Eu não sei o que está. Que tenta determinar, agora passou, que tenta determinar que existem seres humanos superiores ou inferiores por natureza. Via de regra, é óbvio que isso se dá através de uma linguagem tácita, através de eufemismos. Se vocês avaliarem, por exemplo, a obra do Olavo de Carvalho, que é sim o principal guru do bolsonarismo, vocês vão ver que ele cita de filósofos gregos a pensadores iluministas com uma linguagem rebuscada, utilizando termos em latim, para, em última análise, avançar de uma maneira tácita esse falso preceito que eu acabei de salientar para vocês. De que existem pessoas que são mais fortes, mais aptas, mais inteligentes por natureza, e invariavelmente essas pessoas são homens brancos heterossexuais e que o restante da população deve se adaptar porque isso é o que cabe considerando o melhor arranjo social possível. Isso deu margem, por exemplo, para uma escola que chama perennialista, o perennialismo do René Guénon, gente que influenciou o Olavo de Carvalho sobre medida e conforma todo o substrato que anima não só o próprio bolsonarismo, mas a extrema-direita em todo o mundo e, de uma maneira muito mais sutil, até a própria direita liberal. No preceito, por exemplo, de coisas como livre mercado, a mão invisível do mercado, etc. e tal, está contido esse elemento fundamental que tenta contar a história do desenvolvimento humano através desse parâmetro biologista que te diz que homens são superiores à mulher, branco são superiores aos negros, héteros são superiores aos homossexuais e assim sucessivamente. Parabéns para Erika Hilton, é uma fala extremamente corajosa, ela é extremamente articulada, enfática, nasceu para a política institucional e a gente precisa dessa mulher no parlamento brasileiro. Muito bom te ouvir, parabéns, fica aqui o meu registro público reconhecendo a tua coragem, a tua eloquência e a tua capacidade de endereçar o que de fato importa no nosso debate público atualmente. Quer fazer suas considerações, Daniel, também? A gente queria te ouvir. Você está mutado só, precisa desmutar, Daniel. É que eu fico aqui do lado de uma rua, faz muito barulho. Aí por isso que o César estava se atrapalhando ali por conta do barulho que estava fazendo. Essas falas e esse processo de debate que vai ter daqui para frente, ele vai ser cada vez mais tenso e vai continuar sendo uma referência para a extrema-direita. Sobra pouco para a extrema-direita no Brasil, nesse momento, né? Porque eles estão afastados da gestão e eles precisam manter viva a chama da mobilização dos seus militantes. Então, nesse sentido, essa resposta da Erika Hilton e o próprio embate que ocorreu, ele é um embate que a gente vai ter que começar a se acostumar, porque vai ser frequente agora, na iniciativa da extrema-direita, propor essas questões de pânico moral. Vejam, antes, até um mês, 2 meses atrás, eles estavam tentando fazer o debate público em relação às políticas públicas gerais do governo, e não conseguem, porque eles não têm espaço para isso. Então, a estratégia que o César está revelando aqui, no fundo, vai ser a estratégia que eles vão agora se dedicar fortemente. Vindo do estado da Bahia, tem outros problemas que a gente precisa dizer, né? Vindo do estado da Bahia, esses dias, estive em Ilhéus, Itabuna, e acompanhei a militarização de escolas. Quero dizer, César, que
existe todo esse elemento que está sendo debatido sobre critério de família, sobre mulheridade, que é o conceito que a Erika Hilton trouxe, mas tem um outro problema que eu vejo, é que ainda existem estruturas muito fortes e até mais potentes de fascismo, que têm até legitimação, por exemplo, de governos de esquerda, como a militarização de escolas, que podem gerar um efeito muito mais perverso até em termos eleitorais do que esse embate que a gente viu agora. Então, eu fiquei bastante preocupado com o que eu vi na Bahia, porque, vejam, o governo Jerônimo, comece com o governo Rui Costa, agora o governo Jerônimo. Espero que o governador Jerônimo modifique essa política. A gente está trabalhando, inclusive, na Bahia nesse sentido. Mas existe um projeto chamado Vetor Disciplinar, que coloca policiais militares em escolas para defender conceitos de família e conceitos de sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero, que são exatamente iguais àqueles que a Erika Hilton estava criticando. Fazendo ainda uso, junto com a militarização, que já é em si um problema, mas fazendo uso de um proselitismo fundamentalista cristão que tem muito pouco de Cristo, tem muito pouco da teologia cristã. Então, a gente tem um desafio grande, porque qual que é meu receio, César? Eu estou sendo bastante franco aqui, né? A esquerda entender que esse é o principal embate lá no Congresso Nacional. Esse tem que ser feito. A Erika cumpriu perfeitamente bem o papel dela. Só que existem outros embates que, para mim, estão cada vez mais evidentes, né, viajando o país, que são embates dentro da própria, até mesmo dentro da própria esquerda, para se compreender que quando a gente fala sobre educação, por que eu estou falando de educação? Porque boa parte dessas estratégias elas têm na educação o seu principal espaço. A escola sem partido, vocês devem ter visto o caso de uma professora, 2 professoras que foram intimidadas por um pai de aluno, porque ela, com arma, inclusive, em Ribeirão Preto, porque elas fizeram uma atividade chamada Dia da Família, ao invés de distribuírem lembrancinhas de Dia dos Pais. Vocês devem ter visto também que o pai ele recrudesce a crítica dele, quer dizer, ele deixa de fazer a ameaça no momento em que essas professoras mostram que as atividades e tudo que estava sendo debatido estava em torno do PNLD do governo Bolsonaro. E aí não é o governo Bolsonaro que autorizou o PNLD, é que o PNLD é uma política de Estado. Então, o que eu vejo que a gente precisa ter cuidado daqui para frente, né? Que a gente precisa observar que há na sociedade brasileira um aspecto conservador e desgovernado. Esse embate entre a Erika Hilton e a deputada, que eu não vou nem citar o nome, é um embate importantíssimo, mas ele não chega na população em geral. Enquanto isso, a militarização... Fica mais na nossa bolha, né, Daniel? Infelizmente, ainda. Fica. A militarização de escolas, as igrejas neopentecostais que fazem uso da fé, os pastores que fazem uso da fé de maneira cruel, injusta, indigna, que levam os fiéis para um caminho que é um caminho sem volta, né, da própria infelicidade, porque muitos deles eles percebem que essas regras que estão sendo impostas, por exemplo, essa visão de mundo não corresponde à realidade, mas que acabam indo por conta de um contexto comunitário ali dentro daquela igreja, daquela denominação. Então, a gente está de fato vivendo um momento muito específico da sociedade brasileira e mundial, que as estratégias da extrema-direita elas alcançaram de forma muito estratégica políticas e ações do Estado e ações sociais via igrejas, aqui no caso brasileiro, que denotam o fato de que o Mujica tinha razão. Não sei se vocês se recordam quando a Dilma sofre o impeachment e o Mujica é entrevistado e ele fala, olha, nenhuma derrota é definitiva, né? Todas as derrotas elas são temporárias, mas também não adianta quando a gente vencer achar que está encostando com as mãos nos céus e está determinando agora a nova construção da sociedade. Não vai ser assim. Eu estou bastante preocupado com isso, porque eu em poucos dias visitei vários estados, né? Minas Gerais, Bahia, Salvador e Ilhéus, e região de Ilhéus, e Recife, e o que eu vejo ainda é uma construção e um avanço de um pensamento conservador que nega, né, os direitos humanos e que nega as liberdades
que de fato precisam ser preservadas, que nega as identidades, né? E como é importante essa fala da Erika Hilton. Agora, o buraco é bem mais embaixo, essa que é a minha preocupação.